4 gramas de glicose. Essa é a concentração de açúcar que um adulto saudável tem no sangue durante boa parte do dia. E como o corpo mantém essa regulação estreita, mesmo a gente indo para um rodízio de pizza ou fazendo exercício por várias e várias horas. Então sejam bem-vindos de volta ao Metabolizando. Fiquem comigo nesse vídeo de hoje que eu vou explicar para vocês como o corpo regula esses 4 gramas de glicose no sangue. Welcome aboard this crazy ride. Então, pessoal, de onde vem esses 4 gramas de glicose, esse número mágico? 4 gramas de glicose cabem em uma colher de sopa. Claramente não representam toda a glicose que nós ingerimos durante o dia e também que nós temos armazenado durante o corpo. Mas 4 gramas de glicose é o que temos circulante em um indivíduo saudável. A glicose plasmática em jejum média é em torno de 70 a 90 miligramas por decilitro. Nós vamos usar aqui 80 para o nosso cálculo hipotético. Isso significa que para 1/10 de litro nós temos 80 miligramas de glicose no sangue. Então, se nós multiplicarmos isso por 10 para calcular quanta glicose nós temos em 1 litro de sangue, nós teríamos então 800 miligramas de glicose em 1 litro, ok? Em um indivíduo com 70 quilos saudável, nós temos em torno de 5 litros de sangue circulando diariamente. Então aqui a conta fica muito fácil. 800 miligramas de glicose por litro multiplicados por 5 litros, nós temos os nossos 4 gramas de glicose. E a manutenção da glicemia é muito importante. E valores muito altos de glicose no sangue, que é o que acontece no indivíduo com diabetes, no indivíduo pré-diabético, pode levar a danos a tecidos e vasos que comprometem a função a longo prazo. E por outro lado, a hipoglicemia, ou seja, valores muito baixos de glicose, podem levar à morte, porque o cérebro é o principal consumidor de glicose. E valores muito baixos de glicose vão afetar a função do cérebro e o funcionamento de órgãos básicos do corpo. Agora, ao longo do dia, devido à nossa ingesta alimentar, à nossa atividade física, os valores de glicose eles podem aumentar e diminuir. Pelo trabalho em conjunto de vários sistemas, esses valores são mantidos em uma faixa muito estreita. Então aqui eu coloquei para vocês um gráfico em que nós temos a glicemia no eixo Y e o tempo no eixo X. E, como eu comentei, o objetivo é manter uma glicemia estável, em torno de 80 a 100 miligramas por decilitro, que corresponde aos nossos 4 gramas de glicose circulantes. Então a glicemia ela é mantida muito estável até o momento que nós tenhamos uma refeição, por exemplo. Após a ingesta de um alimento, nós percebemos que ocorre um aumento transitório na glicemia, mas esse aumento, no indivíduo saudável, é rapidamente retornado aos níveis basais e aos níveis desejados. Caso o indivíduo faça outra ingesta alimentar, vai comer uma pizza, um hambúrguer, um macarrão, o mesmo vai acontecer. Então essas flutuações acontecem ao longo do dia, toda vez que nós nos alimentamos, mas elas são mantidas em faixas muito bem controladas para a manutenção da saúde. O que é interessante também é que se nós ficarmos em jejum por várias horas, 10 horas, 15 horas, a glicemia é mantida de forma constante para o bom funcionamento do cérebro, como vocês podem ver aqui nesse gráfico abaixo. Agora, como que o nosso corpo trabalha em conjunto para manter esses 4 gramas de glicose circulantes no sangue? Então, como eu comentei, essa flutuação que ocorre na glicemia no período pós-prandial, ou seja, após a alimentação, a insulina, que eu já expliquei em outros vídeos, ela vai estimular a captação e o estoque de glicose na forma de glicogênio no músculo esquelético e no fígado e na forma de lipídio, principalmente em esqueletos de glicerol, no tecido adiposo. Nós encontramos, em média, em torno de 100 gramas de glicogênio no fígado e em torno de 400 gramas de glicogênio no músculo esquelético, visto que o músculo esquelético corresponde à maior parte da massa corporal. Então, no período pós-prandial, a insulina estimula a remoção da glicose do sangue, trazendo a glicemia para os valores desejados, principalmente alocando a glicose no fígado, no músculo e no tecido adiposo. Agora, no período entre as refeições, ou seja, no período de jejum, em torno de 5, 8, 10, 12 horas, os níveis de insulina estão muito baixos e aumentam as concentrações de outros hormônios, como o glucagon, a noradrenalina e o cortisol.
Esses hormônios vão estimular que o fígado faça glicogenólise, ou seja, a quebra do seu glicogênio, do seu estoque, liberando glicose para a circulação. Essa glicose que o fígado libera nos períodos de jejum é primordial para a função do sistema nervoso central. Também, esses hormônios vão estimular a lipólise no tecido adiposo, que vai fornecer ácidos graxos para o músculo esquelético consumir no período de jejum e para o fígado converter o glicerol em glicose, também auxiliando na manutenção da glicemia. Esses ácidos graxos livres vão ser utilizados primariamente pelo músculo esquelético no período de jejum. E o glicerol vai ser utilizado primariamente pelo fígado. O músculo ele não contribui diretamente com a manutenção da glicemia em jejum porque ele não consegue liberar glicose para a circulação, mas ele libera aminoácidos que vão ser utilizados pelo fígado no processo de gliconeogênese para produzir glicose. Como mencionei anteriormente, no período de exercício não há uma variação grande nas concentrações de glicose plasmáticas. Isso ocorre mesmo com o aumento exagerado do consumo de glicose pelo músculo esquelético. No período de exercício, o fígado continua fazendo gliconeogênese, o tecido adiposo continua fornecendo ácidos graxos devido à lipólise, e o músculo também contribui para essa gliconeogênese hepática pela produção e secreção de lactato. Dessa forma, o funcionamento de vários órgãos do sistema de forma conjunta proporciona o controle da glicemia, tendo esses 4 gramas de glicose circulantes e o bom funcionamento de todos os órgãos, tanto no período alimentado, quanto no período em jejum ou sob atividade física e exercício intensos. Então, pessoal, esse é um exemplo de como o corpo é maravilhoso em controlar as funções básicas. A glicose, como vocês sabem, é muito importante para o funcionamento do cérebro, para o funcionamento de vários outros órgãos, e a sua regulação no sangue depende da ação conjunta de vários e vários órgãos e sistemas. Não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo, se inscreva no canal, um abraço e até a próxima! Welcome aboard this crazy ride.